Curados pelo poder do Espírito Santo tem sido a nossa temática na quarta-feira. Eu vou ser muito breve. Eu quero trazer uma mensagem rápida, mas ao mesmo tempo uma mensagem que seja efetiva para os nossos corações. Eu amo esse salmo que eu vou trazer para vocês. Já me reportei a ele algumas vezes durante esses 7 anos aqui na Cidade Viva. Mas eu queria enxergá-lo hoje como um salmo de restauração e cura. Entendendo o processo de um povo, a caminhada de um povo, como esse povo foi ferido, como pessoas sofreram, ora por seus próprios erros, ora pelos erros dos outros. E nós vimos em 2 semanas, nas quartas-feiras, o clamor de Jeremias pelo seu povo. Como era difícil para ele ver que as feridas seriam abertas e elas seriam muito grandes, em razão do afastamento do povo. Mas como ele pessoalmente, mesmo estando alinhado com os planos de Deus, escutem, isso é muito importante, como ele, mesmo estando alinhado com os planos de Deus, ele sofre. Por quê? Porque ele faz parte de uma história. Muito do nosso sofrimento, muito das nossas dores, muitas das nossas mágoas, muitas das feridas que nós temos na alma, elas são decorrentes de processos com os quais, ou para os quais, ou melhor, para os quais nós não contribuímos. Mas nós estávamos envolvidos naquele processo. E como envolvidos naquele processo, nós sofremos também com os seus efeitos. E aí, gente, vem a grande pergunta, que eu acho que seria a grande pergunta da filosofia. E uma das perguntas que, quando não são bem respondidas, elas trazem dúvidas com relação à fé cristã, com relação à Bíblia. Por que há o mal no mundo? E aí, às vezes, vem perguntas: por que inocentes sofrem? Não é uma pergunta boa? Por que os inocentes sofrem? Sempre se levantam essas questões quando, por exemplo, há um tsunami que mata milhares de pessoas, quando há um grande terremoto. E ali, naquele terremoto, há pessoas de todos os credos, e de todos os pensamentos, e de todas as raças. E aí fica aquela questão: por que nós sofremos? A resposta mais simples para nós é: porque nós, corporativamente, participamos de uma essência. A essência da malignidade humana. O pecado humano, gente, quando o homem usurpa o plano de Deus, ele traz dano para tudo. Tudo. Até para a natureza. O apóstolo Paulo fala que a natureza está gemendo, aguardando a revelação dos filhos de Deus. O que é que Paulo quer dizer com isso? É que quando houver a redenção de toda a criação, a natureza também será redimida. Porque ela também está, hoje, sujeita ao cativeiro da escravidão, com todas as suas consequências. Nesse caso específico, em que nós falamos de Jeremias, creio que por 2 semanas seguidas, foi isso, não foi? 2 semanas seguidas. Nós vimos algo muito interessante. Ele chorava. Por quê? Ele chorava porque ele antecipava, ele como profeta, de más notícias, né? Más notícias que viriam para a cura, se as pessoas tivessem ouvido. Porque às vezes uma má notícia, ela vem como um elemento de intervenção divina para nos curar previamente. Mas o povo não ouviu o que Deus tinha a dizer, e Deus usou Jeremias várias vezes. Como talvez haja pessoas aqui que têm ouvido, outras têm sido usadas para tocar os seus corações, para alertá-las sobre danos, para alertá-las sobre decisões que têm sido tomadas, sobre procedimentos, sobre escolhas, mas muitas vezes nós não escutamos. Então Jeremias está ali, ele está visualizando o caos a chegar. Ele fala, na primeira mensagem que falei sobre ele, da ideia de que o povo de Israel era como um vaso de barro que precisava ser quebrado para ser feito de novo, que aquele não se viria mais. Mas ele também acrescenta, semana passada nós vimos, quando ele estava preso no pátio da guarda,
Deus fala que haveria de restaurar Israel, que haveria de curar o seu povo de novo, mas o seu povo passaria por todo um processo. Então veja bem, quem estava indo para aquele cativeiro? Estavam indo pecadores, estavam indo idólatras, estavam indo pessoas que se afastaram de Deus, mas estavam indo também rapazes como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Aí eu pergunto para vocês, qual foi a participação direta de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego no processo de decomposição de Israel? Nenhuma. E aí a gente fica pensando, de fato, nesse mundo, né, a gente sofre também por efeitos externos às nossas próprias escolhas. Mas também sofremos, também somos feridos e também ferimos. Nossa alma se quebra, nossa alma se fere por processos que nós mesmos criamos. Mas a grande questão aqui que eu quero pontuar hoje é que a cura para Deus é muitas vezes um processo. Eu fico impressionado que Jesus curou várias pessoas. E ele curou leprosos, ele ressuscitou mortos, ele curou uma mulher que tinha um problema, ela tinha um problema sério de coluna. Durante 18 anos Jesus a curou. Jesus curou uma mulher com fluxo de sangue. Jesus curou cegos. Mas teve um, especificamente, que Jesus tocou os seus olhos e perguntou, né? E agora você está vendo? Ele disse, eu vejo os homens como sendo árvores. Aí o Senhor foi em uma segunda etapa, pôs a mão sobre os olhos daquele homem, e aí ele voltou a enxergar. O que nós precisamos entender é que a cura e a restauração da nossa vida nem sempre acontecem de maneira imediata. Alguns exemplos aqui, por exemplo, que têm acontecido nesses últimos meses, que tem sido muito bom ouvir testemunhos. O testemunho de pessoas que disseram ter sido em uma celebração, em um momento de oração, aqui nesses meses, a intercessão da igreja, foram automaticamente curados de algumas coisas. São testemunhos maravilhosos. Agora, eu recebi um e-mail também de uma irmã que disse que está em processo de cura. Porque Deus realizou na vida dela coisas inesperadas, e isso está acontecendo dia após dia, dia após dia. Ela está sendo curada por Deus. Agora, veja bem, quando o assunto é o corpo, às vezes a gente entende assim. Mas a gente precisa entender que isso se processa em feridas, em chagas emocionais, em feridas na nossa alma. E que Deus vai, no processo da vida, da insistência, da fé, da santificação e da busca pela vontade dele em cada tempo, ele vai falando aos nossos corações. Às vezes nós somos muito egoístas e às vezes a gente exige que as pessoas tenham as suas feridas curadas repentinamente. Eu vou ler o Salmo, porque o Salmo agora é o contraponto de tudo que Jeremias chorou. Nós vamos agora ver um outro tipo de lágrima. Aquela lágrima primeira de Jeremias, vendo o seu povo ser entregue aos babilônios, em razão da idolatria, agora é o povo que está chorando. Só que o povo está chorando no caminho de volta. Jeremias chorava por ver o caminho de ida, por ver as dores do cativeiro se aproximando. E o que nós vamos ler agora é quando, passado o tempo da disciplina divina, passado o tempo da disciplina de Deus sobre o seu povo, da disciplina que significa absolutamente não um ato vingativo do Senhor, não significa, quando a gente fala em disciplina de Deus, algumas pessoas, talvez por experiências pessoais e familiares, projetam a ideia de atos de vingança, ou atos hostis de Deus a nosso favor. Não, disciplina, o sentido de disciplina é educação, são processos educativos que Deus usa para produzir mudanças, e muitas vezes, escutem,
ele produz feridas temporárias para curar feridas de repercussão eterna. A ferida que Israel carregava era uma ferida de repercussão eterna. Era uma ferida de afastamento do Senhor. E a ferida que Deus impôs sobre eles foi a ferida do cativeiro. Foi a ferida de estar longe de casa, foi a ferida de ser tratado como escravos, foi a ferida de sentar na frente dos rios da Babilônia, né? O Tigre e o Eufrates, que ainda estão lá, né? No Iraque, naquele mesmo lugar. O povo foi para onde era o Iraque, hoje, naquela época era a Babilônia. E a Bíblia diz que eles se sentavam na beira do rio, lembrando-se dos propósitos que Deus tinha feito com eles e dado para eles em Israel, e eles tinham jogado fora. Mas aí eles voltam, porque toda disciplina de Deus, ela tem um objetivo terapêutico. Toda disciplina de Deus sobre a sua vida tem um objetivo transformacional. Toda dor que você sofre tem um objetivo transformacional, principalmente se você estiver alinhado com os projetos do Senhor. Se não estiver alinhado, você vai sofrer feito cachorro de rua mesmo, e vai sofrer por sofrer, porque você não está entendendo os processos. Eu considero que há sofrimentos válidos e sofrimentos que não têm tido validade nenhuma para o seu crescimento pessoal. Ou porque você não enxerga, ou porque você é cego à sua própria miséria, ou porque você teima em não ouvir o que Deus tem para a sua vida. Israel... Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu preguei sobre os finais dos tempos, que eu falei do anticristo, e falei que o anticristo vai se revelar e vai exigir adoração, e que o povo de Israel, segundo a profecia bíblica, não vai aceitar adorá-lo, é porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Se tem algo que Deus tratou profundamente no coração do seu povo, foi o problema da idolatria. E quem resolveu o problema da idolatria de Israel foram os 40 anos de cativeiro. Eles não, esse pecado não mais assola aquele povo. Não mais assola aquele povo. Mas deixa eu falar para vocês. Está lá Israel, vai para o cativeiro, vai ferido, Deus fere o seu povo, aí vai com eles, vai com os pecadores, os que corporativamente sofrem com eles. E talvez você, por exemplo, seja uma mãe que hoje sofre, não pessoalmente por ter cometido nada, mas você sofre pela dor e pelo pecado do seu filho. Ou talvez você seja uma mulher que sofre e que está totalmente ferida pelas circunstâncias em razão do pecado do seu marido. Ali era um comboio de pessoas que promoveram algo e outras que apenas sofreram o dano. Mas, de uma maneira ou de outra, o projeto de Deus para levar para o cativeiro um povo fraco e tirar de lá um povo forte estava se cumprindo. Então, gente, se Deus produz ondas de dor, pegue a sua prancha e surfe, porque Ele vai lhe levar para algum lugar muito especial, e na crista da onda, o vento batendo no rosto, você vai perceber que o Senhor continua sendo Deus, e o Senhor continua sendo bom, e o Senhor continua sendo poderoso, e o Senhor continua tendo um plano na sua vida. Amém, irmãos? Agora a gente está pronto para ler o Salmo. Foi 2 horas de introdução e vai ser 2 minutos de texto agora. Olha o que o Salmo diz, eles estão voltando agora do cativeiro. Salmo 126. Vocês conhecem? Quando o Senhor trouxe o que, queridos? Os cativos de volta para Sião, foi como um sonho. Olha que bênção. A disciplina acabou. Eles estavam voltando para casa. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto.
Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vejam bem, eu quero mostrar uma coisa. Eu falei no começo que Deus às vezes produz dores para nos livrar de outras doenças. Amém? Eu vou trazer uma cena muito do cotidiano. Uma vacina. Quem tem filho pequenininho, eu não tenho mais, mas eu me lembro da época de seguir o calendário de vacina. Era um suplício. Pegar um bebezinho e putufe, uma injeção, bichinho indefeso, sabe? Dor da cebola. Fui longe agora, dor da cebola. De onde tiraram esse nome, hein? Essa expressão, dor da cebola. Bem. Você está dando uma vacina naquela criança, livrando-a de um dano no futuro. Não é assim, irmãos? O cativeiro, portanto, foi uma vacina de Deus sobre Israel. Em Israel. Dolorosa. Agora é o tamanho da seringa. Grande, meu Deus. Talvez vocês estejam levando uma seringada dessa de Deus hoje. No lombo. Por quê? Porque o Senhor, por amar Israel, deu a ele uma vacina. E aquela vacina atuou contra as chagas decorrentes de todo um processo idolátrico daquele povo a deuses estranhos. E o povo estava voltando. E tem algumas coisas que me chamam a atenção. A primeira coisa é o seguinte: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Quando Deus encerra o seu processo disciplinar sobre nós, aquilo é muito bom. O povo começou a sentir de volta o amor de Deus, que nunca se afastou deles, mas o povo, em razão da dureza do coração, não percebia. Perceberam que Deus estava com eles. E ele diz assim: então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. E aí, gente, acontece uma coisa, um fato muito interessante. Eles dizem assim: então dizia-se entre as nações que Deus fez grandes coisas por nós. E de fato Deus fez grandes coisas por nós. E por isso estamos alegres. Agora deixa eu explicar para vocês. O mesmo povo que passou de Sião, de Jerusalém, em direção ao Iraque, né, a Babilônia naquele tempo, acorrentados, porque foram presos e foram levados cativos por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Aquele mesmo povo que ia passando no caminho, era visto por uma série de povos e nações, não só as que os viam passando, mas as que ouviam falar: para aí, isso é o povo de Salomão, do grande rei? Isso é o povo do grande rei Davi? Está sendo levado agora como escravo para a Babilônia? O diabo sempre vai levantar alguém para rir das nossas chagas. E aí, aquele mesmo povo que vai, quando volta, o povo que viu Israel acorrentado na ida, viu Israel livre na volta. É por isso que o salmista diz: então dizia-se entre as nações. De fato, grandes coisas o Senhor fez por eles. Porque foi muito grande. Era impossível praticamente que aquele povo voltasse, depois de ter passado pelas garras de Nabucodonosor. E lá na frente ainda, os babilônios foram dominados pelo Império Persa. E aí todos aqueles reis do Império Medo-Persa, Dario, Ciro e todos aqueles. E aí o povo é liberto, e o povo volta e começa a cantar esse salmo. Agora, gente, tem uma coisa muito interessante que fala aqui, e aqui é o centro da minha mensagem hoje, já vou acabar. É quando há dois momentos aqui interessantes no texto, que se você perceber, eles são antagônicos. Leiam comigo, tentem encontrar um antagonismo no texto. Primeiro, no versículo 2, ele diz o seguinte: a nossa boca encheu-se de riso. Mas no versículo 5, o que é que ele está dizendo? Aqueles que semeiam com lágrimas.
O que é que diz no versículo 6? Aquele que sai chorando enquanto lança a semente. Não é antagônico? Ele fala que a boca deles estava cheia de riso. Mas lá na frente ele diz, ele fala de lágrima. Aquele que anda e vai semeando a boa semente chorando na sequidão do terreno da vida, esse vai voltar com alegria. Gente, eu vou explicar para vocês. Há muitas coisas que acontecem na nossa vida, que ora provocamos, ora não, ora somos ativos, ora somos passivos, no processo de dano à nossa psique, às nossas emoções, ao nosso ser. Que nesse caso específico, foi que Israel visualizou, preste atenção. Quando Israel deixa Israel terra, quando Israel povo, deixa Israel terra, território, e vai para a Babilônia, eles estão sendo invadidos pelo povo da Babilônia, amém? Ok, gente? Pense numa situação de guerra, destruição, caos, dano, casas derrubadas, o templo incendiado, os muros derrubados. Aí eles vão para o cativeiro. Quando eles voltam da disciplina divina, o que é que eles enxergam? Eu vou dar duas opções. A cidade toda linda, reconstruída, com os muros todos do jeito que eram na época de Salomão. Primeira hipótese. Segunda hipótese. A cidade já outrora destruída e ainda mais danificada pela passagem do tempo, pela presença das feras do campo e pelo mato que cobria aquela nação. Essa segunda lágrima é diferente da lágrima da ida. A lágrima da volta é diferente da lágrima da ida. E hoje eu estou filosofando demais. A lágrima da ida é a lágrima da disciplina pelo erro. A lágrima da volta é a lágrima da reconstrução passo a passo daquilo que foi derrubado. O povo foi para a Babilônia por causa do pecado. Deus resolve de maneira disciplinar o problema do pecado. E quando o povo volta para Israel, o povo vê a sua terra destruída. Eu fico pensando, gente, eu vou trazer para um caso. Jesus não é o noivo, sim ou não? E a igreja não é a noiva. Eu vou falar de um homem e de mulher, marido e mulher. Vamos supor, é uma suposição, que o homem, geralmente se fala de adultério de homem, mas eu vou falar de adultério feminino, que tem se tornado cada vez mais comum. O homem sempre foi provedor, amoroso, carinhoso, como Deus era com Israel, como Jesus é com a igreja. E é tanto que a idolatria de Israel, o profeta Oséias no Velho Testamento compara a história de um homem que casou-se e a mulher tornou-se prostituta. Agora pode inverter, pode ser o homem, se você não se sente incomodado com minha palavra, um homem que tornou-se prostituta, enfim. Pensem comigo. A mulher adultera, ali há o desenlace. No meio da loucura do adultério, a mulher cai em si. Ou o homem cai em si. Vem o mal que estão causando ao outro. E aí começam a se reportar uma história. Aquilo que foi construído no passado e foi derrubado. O que é que acontece numa situação como essa? Digamos que este homem ou essa mulher tenham a mesma benevolência do Senhor conosco, de Jesus com a igreja, e haja ali uma ministração de perdão depois de um período de disciplina sofrida, de dano, de dor, de reflexão, de pensar no sentido real da vida.
E aquele casal resolve então voltar. Estão comigo? Está todo mundo na mesma página? Quem está dormindo, diga amém. Vocês estavam dormindo mesmo. Quem está dormindo, diga amém. Amém, tem gente dormindo. É porque hoje eu tô meio light. Hoje eu não quero brigar com vocês, nem dar pinote. Só daqui a pouco. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Vocês acham que o processo de reconstrução é fácil? Não. É a segunda lágrima. Quando Israel é perdoada do pecado que causou, ela chora pelos danos que precisariam ser revertidos. É por isso que ele diz assim, vamos ler, gente, vocês vão entender o texto, vocês vão entender esse salmo, nunca mais vão esquecer desse salmo. Vamos ler de novo, que vai ficar bem clarinho para todo mundo. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como o quê? Um sonho. Isso aqui é o quê? O sonho de quê? Decorrente do fim da disciplina, amém? Deus completou o seu plano de restauração no coração daquela pessoa. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aí de repente, trazendo a história do marido e uma mulher, a família sabe que houve separação, os amigos sabem que houve separação por causa dos problemas que aconteceram, dos adultérios, ou unilaterais, ou bilaterais, ou de uma via ou de dupla via. E ali, quando se sabe que aquele casamento volta, há o quê? Há o quê? Poxa! Voltaram! Que alegria, que coisa boa! Que massa! Show de bola! Que alegria! Ah, voltamos, que bom, que bom! Só que a vida, ela nem sempre é um conto de criança. Aí vem o cotidiano. Quando Israel volta e vê os danos que precisavam ser reconstruídos. Que danos? O que é que tem que se reconstruir depois de uma ministração de perdão de um para outro? Pensem em alguns. Confiança, prioridades, respeito, mudanças de atitude, mudanças de perspectiva. Chega lá Israel e ele vê aquele dano e ele começa a voltar e o povo começa agora a chorar de novo. É a segunda lágrima, é o segundo choro, é o choro do processo de restauração após a libertação do cativeiro. O drogado do mesmo jeito. Quando uma pessoa vendeu tudo em casa, bateu na avó, bateu na mulher, bateu na mãe, vendeu tudo, vendeu carro, vendeu pneu, vendeu carne para comprar drogas. Aquele cara vai para um centro de reabilitação. E Deus opera um grande milagre na vida dele lá naquele lugar. Quando ele volta, a casa ainda está sem carro, a geladeira foi vendida, porque a família está pagando o tratamento. Então vem a segunda lágrima. O segundo choro. É o choro da, o quê? Restauração. Eu quero encerrar dizendo só uma coisa para vocês aqui, e eu me dou por satisfeito se vocês captarem a mensagem principal do dia de hoje. Deus nem sempre nos cura imediatamente, mas Ele nos dá um caminho de cura, onde a lágrima é necessária, a paciência mais ainda, e a semeadura de novas ações e perspectivas e prioridades precisa acontecer. Ele diz assim, vamos ler comigo aqui, juntos. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de canto de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Agora, segunda parte.
Eles estavam felizes, mas o que é que ele pede ao Senhor? Senhor, faz o que conosco? Faz o que? Restaura-nos. Restaura a confiança, restaura o brilho, restaura a força, restaura, sabe, ao que era antes, restaura ao que era no princípio, ou restaura para melhor. Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, que lágrima é essa? É o segundo choro, é o choro da restauração. Esses vão acontecer o quê? Com cânticos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. O ponto é o seguinte: Deus nem sempre nos restaura imediatamente, mas Ele nos dá uma estrada, é a estrada da restauração. Na estrada da restauração não podem faltar duas coisas. Não vão faltar, aliás, uma é quase que certeza que existirá, que são as lágrimas da restauração. Mas junto com elas, o que é que o salmista nos ensina? Chore, mas semeie o novo. Chore, mas semeie o novo. Chore, semeie o novo. Chore, semeie o novo. Chore, continue semeando o novo. Chore, mas semeie o novo. Chore, se desespere, bata a cabeça na parede, devagar, mas semeie o novo. Semeie o novo. É o novo, novas perspectivas, novas sementes, novos sonhos, novos projetos de restauração, de mudança de atitude, de mudança de perspectiva, de mudança de cenários. Chore, mas semeie. Porque na estrada da restauração tem o choro da restauração e tem a semente da vitória. Amém, irmãos? Vamos repetir comigo. Na estrada da restauração tem o choro da restauração e a semente da vitória. Louvado seja o nome do Senhor.